Uniclac. Olá! A aula hoje é sobre um documento bem importante, mas muito pouco conhecido. Você conhece? A gente vai falar sobre as orientações curriculares para o ensino médio. Então, tem as DCN, são as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, que são aquele conjunto de diretrizes, de princípios, que falam sobre o currículo e que são considerados lei. Tem os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, os PCNs do ensino médio, que são referenciais e que não têm um caráter de legalidade. E a gente tem as Orientações Curriculares, que são um documento que surge a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Ele é um documento interessante porque ele amplia aquela discussão que os parâmetros trazem. Ele vai falar área por área de conhecimento, as suas disciplinas, trazendo, então, um entendimento dos objetivos que aquela disciplina, que aquela área tem para o ensino médio. Bem importante essa aula, bem importante você ficar atento. Então, aqui estão o título de novo, as orientações curriculares para o ensino médio. Então, o documento, é lógico, gente, que aqui a gente vai trazer as ideias iniciais do documento, as principais na realidade. Agora, seria muito legal se você em casa baixasse o documento e tivesse, até porque ele é um documento interessante. Para além das questões de concurso, você, professor, é um documento que vale a pena você ter. Baixa lá, coloca lá o nome, são 3 volumes, você baixa os 3 volumes no teu computador e vai lendo, tá? Aqui eu peguei aquilo que é mais importante, dei uma espremida naquilo que os concursos mais se interessam para poder trazer essa aula para você. Então, o documento começa sempre discutindo o que é o currículo. Essa é sempre uma definição muito importante para quem faz concurso. Definir currículo é essencial para a gente entender, quando a gente diz orientações curriculares, que orientações podem ser essas. Então, aqui a gente entende que currículo é a expressão dinâmica do conceito que a escola e o sistema de ensino têm sobre o desenvolvimento dos seus alunos e que se propõe a realizar com e para eles. Então, eu já tenho aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que a ideia de currículo como algo pensado pelo professor e colocado para o aluno, na realidade aqui já traz uma alteração. A gente está falando com e para. Se é com eles, a ideia que a gente tem é de que os alunos contribuem também nessas propostas que dão conta do que a gente chama de currículo. Então, qualquer orientação que se apresente não pode chegar à equipe docente como prescrição quanto ao trabalho a ser feito. Nada disso aqui é uma prescrição. Por quê? Porque tem que considerar projeto pedagógico da escola, que tem que ser, assim como o currículo, que tem que ser objeto de ampla discussão, para que as suas propostas se aproximem sempre mais do currículo real que se efetiva no interior da escola e de cada sala de aula. Então, veja, o currículo, as orientações curriculares aqui, elas precisam ser ressignificadas no contexto de cada escola e de acordo com o projeto político-pedagógico de cada escola. E é por isso que ela é com e para os alunos. O com entra na medida que a gente entende que um projeto político-pedagógico, ele é discutido por toda a comunidade escolar. E nessa discussão, nessa comunidade escolar, os alunos têm um papel importante. E especialmente quando a gente fala de alunos do ensino médio, que já têm condições, experiências suficientes para começar a participar daquilo que se quer naquela instituição educativa. E aí, seguindo a mesma divisão proposta nos parâmetros curriculares do ensino médio, o documento vai começar, então, a abordar áreas. Primeira área aqui, linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, nós vamos ver agora todas aquelas disciplinas que fazem parte dessa área e um pouquinho dessas disciplinas, aquilo que é mais importante para a gente ter a visão geral desse documento. Lógico que se você é o professor de uma dessas disciplinas, qualquer disciplina do ensino médio, eu sugiro que você vá até esse material,
pegue a sua disciplina e dê uma ampliada, tá? Aqui a gente vai fazer uma visão mais geral dessas situações. Então, a gente vai pegar a primeira área, que é a língua portuguesa, e a gente vai falar, então, da língua portuguesa no contexto do ensino médio. Lembra que a gente está falando do ensino médio aqui o tempo inteiro, tá? Então, espera-se o desenvolvimento de capacidades que possibilitem ao estudante. Lembra que essa questão de você capacitar o estudante, de você dar a ele possibilidades, é uma marca do ensino médio, né? Então, avançar em níveis mais complexos dos estudos, integrar-se ao mundo do trabalho com condições para prosseguir com autonomia o caminho do seu aprimoramento, atuar de forma ética e responsável na sociedade, tendo em vista as diferentes dimensões da prática social. Então, a gente quer uma língua portuguesa, né, que instrumentalize o aluno para essas situações. A língua seja um instrumento para que ele possa pensar em níveis mais elevados de ensino, para que ele possa se integrar no mundo do trabalho, né, com condições e com autonomia para prosseguir no seu aprimoramento, e também que a gente tenha sempre em vista a dimensão da prática social. O que é essa relação toda que a gente está falando de prática social? Pensa que a língua existe e a língua portuguesa, ela é ensinada não só para efeitos de nota ou de avaliação ou de conteúdos gramaticais que o sujeito tem que ter. Não, não é isso. A língua, ela é ensinada para que o sujeito possa saber fazer uso dela no seu cotidiano, na sua prática social. Saiba falar, ler um texto, interpretar o texto, escrever um texto, dentro dessas práticas sociais que são tão importantes hoje em dia, tá? Então, ao longo da sua formação, o aluno deve, de acordo com o documento, tá, gente? Conviver de forma não só crítica, mas também lúdica, com situações de produção e de leitura de textos, atualizados em diferentes suportes e sistemas de linguagem. Então, olha, o suporte escrito, oral, imagético, ou seja, as imagens, porque as imagens também comunicam. A gente também pode ler imagens, a gente pode ler obras de arte, por isso o imagético, o digital e etc. O digital hoje, gente, faz parte do cenário cotidiano das nossas vidas, né? Essa questão digital. Então, dificilmente você encontra um aluno hoje que não tem WhatsApp, a não ser que sejam em regiões que ainda não têm internet, se é que elas existem, nem eu sei te dizer isso, tá? Acho que não. Mas, enfim, vamos pensar que talvez seja uma possibilidade. Mas essa questão digital, ela hoje está muito marcada e muito presente, e a gente precisa ter atenção nessas questões. Então, de modo que ele conheça, use e compreenda. Preste atenção. Então, ele tem que conhecer, usar e compreender a multiplicidade de linguagens que ambientam as práticas de letramento em emergência na nossa sociedade. Letramento, para quem não está muito familiarizado com essa palavra, letramento significa a função social da leitura e da escrita. As práticas de letramento são aquelas práticas que permitem o menino usar o texto naquele contexto que é necessário. Porque a sua forma de inserção social se dá também, e talvez muito prioritariamente, pelas questões da leitura e da escrita. E, portanto, ele precisa usar. Por quê? Porque quando o texto fala aqui de emergência em nossa sociedade, emergência é aquilo que está emergindo. E as novas formas de comunicação digitais hoje estão em emergência. Cada hora surge uma forma diferente. Isso está trazendo propostas diferentes para profissionais que estão mudando as suas formas de comunicação. Diferentes negócios vão surgindo por conta dessa questão das linguagens, tá? E a gente tem que pensar que essas novas linguagens são geradas nas e pelas diferentes esferas das atividades sociais, literária, científica, publicitária, religiosa, jurídica, burocrática, cultural, política, econômica, midiática, esportiva e assim por diante. Então, a gente tem várias linguagens que são específicas. E se você olhar a forma, por exemplo, que eu vou encontrar no texto jurídico é completamente diferente de um texto esportivo. E, na realidade, quando a gente está falando de letramento, é de permitir que o aluno consiga trilhar por esses diferentes textos sem maiores problemas, que ele consiga entender esses diferentes tipos de linguagem que dão conta dessa questão da língua portuguesa.
Além disso, conviver com situações de produção escrita, oral e imagética, de leitura e de escuta, que lhe propiciem uma inserção em práticas de linguagem em que são colocados em funcionamento textos que exigem da parte do aluno conhecimentos distintos daqueles usados em situações de interação informais, sejam elas face a face ou não. Então, lembra? Essas situações de produção de escrita, de produção oral e de produção imagética, que sejam para além daquilo que ele está habituado. Então, ele tem que pensar quando ele está em xeque, frente a frente, com aqueles textos que exigem conhecimentos que são para além daqueles conhecimentos mais banais da escola. Então, a tarefa da língua portuguesa é ampliar esse repertório de linguagens e de possibilidades de interpretação e de leituras e também de outras formas de escrita para o aluno do ensino médio. É preciso também, deixa eu apagar aqui que eu esqueci de apagar, construir a habilidade e conhecimentos que o capacitem a refletir sobre os usos da língua nos textos e sobre fatores que concorrem para a sua variação e para a sua variabilidade, seja linguística, seja textual, seja pragmática. Então, a gente tem que entender, e o aluno tem que entender, as diferentes formas que um país como o nosso tem de lidar com a língua, os diferentes vocabulários, as diferentes expressões, as diferentes entonações que estão presentes aqui no nosso país. Nesse trabalho de análise, o olhar do aluno deverá ser orientado para compreender o funcionamento sociopragmático do texto, ou seja, funcionamento sociopragmático, o objetivo que esse texto tem, dentro desse contexto aqui, a quem esse texto se propõe atender, tá? Seu contexto de emergência, seu contexto de produção, de circulação e de recepção. Então, onde esse texto foi produzido, para quem ele foi produzido, onde ele circula e como ele foi aceito. As esferas de atividade humana, ou seja, os domínios de produção discursiva, as manifestações de vozes e de pontos de vistas, a emergência e atuação dos seres da enunciação no arranjo da teia discursiva do texto, a configuração formal macro e microestrutural, os arranjos possíveis para materializar o que se quer dizer, os processos e as estratégias de produção de sentido. Então, se a gente for olhar para o texto, olha quantas questões, tá? Então, a gente tem diferentes vozes, diferentes pontos de vista sobre o mesmo texto ou dentro do mesmo texto. E a gente precisa pensar qual é a atuação dos seres da enunciação, quem fala, qual é a atuação, quem é esse sujeito que fala, quem é esse sujeito que narra, quem é esse sujeito que diz. Então, essas são questões que a língua portuguesa tem que ter atenção. Se a gente for pensar na organização curricular e nos procedimentos metodológicos de abordagem dos conteúdos da língua portuguesa, então a gente pressupõe ser a produção do conhecimento, uma construção que é coletiva. Então, lembra, isso fica muito claro na aula de PCN, que quando a gente fala de ensino médio, toda abordagem é sempre interdisciplinar. E ela também é uma abordagem bastante contextualizada, que privilegia sempre a questão do coletivo em detrimento do individual. Então, a gente está falando sempre de uma construção coletiva, de uma abordagem de aprendizagem colaborativa, onde um ajuda o outro, coletivamente se aprende, que é situada social e historicamente, ou seja, é um tempo de hoje, que produz alguma coisa hoje, que produz conhecimentos de hoje. A questão da seriação, da sequenciação, aqui ficou errado, da anterioridade, da hierarquia e da primazia de conteúdos é polêmica em razão de não se poderem estabelecer de forma inequívoca parâmetros que permitam satisfazer as demandas regionais e locais, portanto temporal e espacialmente definidas, sem que se esbarre em arbitrariedade. Não dá para a gente colocar um currículo que venha como uma força de um padrão único para todo mundo, porque a gente vai justamente esbarrar nessas questões que são locais. E a gente já começa, nesse sentido, criando barbaridades, e não dá. Então, a gente pode pensar, a proposta metodológica que é dada aqui, é uma proposta metodológica que se aplica a praticamente todas as questões, por isso que eu vou falar mais dela, tá? Então, a gente pode pensar nas sequências didáticas. Eu não sei o que você conhece de sequência didática. Sequência didática é um método de trabalho. Então, você vai planejar algumas atividades que estão relacionadas entre si, tá? Por isso que é uma sequência didática. E essas atividades vão da mais simples até a mais complexa. Sempre a atividade seguinte resgata sempre aquilo que a atividade anterior trouxe como novidade, ou como conceito, ou como uma fixação, seja o que for, tá?
Então, as sequências didáticas que envolvam agrupamento de textos baseados em recortes relativos a, por exemplo, temas neles abordados, mídias e suportes em que circulam. Então, eu posso fazer uma sequência didática só trabalhando diferentes poemas, ou uma sequência didática trabalhando mídias e suportes em que as poesias circulam. Então, onde eu encontro poesia? Em que mídias eu encontro a poesia? No jornal? Encontro? No livro só que eu encontro? Onde eu encontro essas questões? Domínios ou esferas de atividades de que emergem? Então, vamos lá. Quem escreve poesia, por acaso, vem de algum grupo específico ou não? Quem escreve crítica literária, de onde vem esse texto, tá? Seu espaço e tempo de produção. Poesia de hoje é igual a poesia contemporânea é igual à poesia de 40 anos atrás? Para a gente pensar. Tipos ou sequências textuais que os configuram, gêneros discursivos que neles se encontram em jogo, dependendo do texto, qual é o gênero discursivo que vai estar ali, tá? E funções sociocomunicativas desses gêneros, práticas de linguagem em que se encontram e comunidades que os produzem. Então, se a gente está falando dessas funções sociocomunicativas dos gêneros, tem diferentes tipos de gêneros textuais. Então, assim, um gênero textual que seja o diário, por exemplo, ele se propõe alguma coisa completamente diferente a um outro gênero que seja, por exemplo, vamos pensar, um livro literário, ou que seja uma resenha, ou que seja uma crítica, ou que seja uma própria poesia. Então, a gente tem que prestar atenção e o aluno tem que saber essas diferenças, que quando se lê um texto, muito mais do que ler o que está escrito, a gente tem que ler também esse contexto, entender onde foi produzido, qual a intenção de quem coloca, isso tudo dá conta desse estudo textual e dessas interpretações, ok? Vamos então para nossa segunda disciplina desta mesma área. Línguas estrangeiras na escola de ensino médio. Vamos ver o que é falado então de língua estrangeira. A disciplina Línguas Estrangeiras na Escola visa a ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a formação de indivíduos como parte de suas preocupações educacionais. Tempo para a gente discutir aqui uma coisa que eu não posso deixar de falar. Hoje, quando eu gravo essa situação, a gente sabe que teve uma mudança na lei. E hoje, a gente tem uma obrigatoriedade do inglês. Tá? Não é mais essa ideia da língua estrangeira, que daria um leque de possibilidades. A gente tem a obrigatoriedade do inglês e a segunda língua, de preferência, no ensino médio, né? O espanhol. Então, vamos entender que esse documento, quando foi feito, ele é anterior às alterações da lei e ele vem trazendo essa ideia da língua estrangeira. Mas a gente pode trazer essa leitura, entendendo que hoje a língua estrangeira obrigatória, desde o 6º ano de escolaridade, é o inglês, de acordo com a LDB. Então, o que ela quer? Ensinar um idioma estrangeiro, mas, ao mesmo tempo, cumprir com outros compromissos com os educandos. Por exemplo, essa formação de indivíduos como parte de suas preocupações educacionais. Então, não é uma coisa de aprender apenas o idioma, repetindo, mas é entender o contexto inteiro. Então, quais são as contribuições que a língua estrangeira pode trazer para a formação dos alunos? Estender o horizonte de comunicação do aprendiz para além da sua comunidade linguística restrita própria. Então, olha só, o horizonte de comunicação, quando ele aprende, ele amplia, porque ele vai poder falar com outras pessoas para além daquilo ali. Ou seja, fazer com que ele entenda que existe uma heterogeneidade no uso de qualquer linguagem. Heterogeneidade esta que é contextual, que é social, que é cultural e que é histórica. Então, ele tem que entender que existem diferentes formas, diferentes idiomas espalhados no mundo, em diferentes comunidades, e que essa heterogeneidade é uma marca nossa, e que esses idiomas estão sendo falados porque eles foram produzidos e estão sendo utilizados num determinado tempo histórico. E que essa língua, ela sofre alterações desse tempo histórico. Tire por base o nosso próprio português. De vez em quando, o português tem sempre uma reforma aí ortográfica, né? E a gente tem que se acostumar com as novas medidas. Para além disso, a cada hora no nosso vocabulário, algumas palavras surgem, outras palavras perdem força, outras palavras ganham outro significado, o que mostra para a gente o quanto a língua ela é móvel. A língua portuguesa é móvel, a língua estrangeira, todas elas passam pelos mesmos processos e também tem essas grandes possibilidades de mobilidade. Tá? Fazer com que o aprendiz entenda
que há diversas maneiras de organizar, de categorizar e de expressar a experiência humana e de realizar interações sociais por meio da linguagem. Então, ele tem que entender isso. Você vai fazer com que esse aprendiz entenda que tem muitas maneiras de expressar a experiência humana. Então, não precisa ser somente pela leitura e a escrita numa língua. Pode ser de outras línguas e pode ser com outras formas. Se você pensar, o corpo é uma grande forma de expressão, por exemplo. Aguçar o nível de sensibilidade linguística do aprendiz quanto às características das línguas estrangeiras em relação à sua língua materna e em relação aos usos variados de uma língua na comunicação cotidiana. E desenvolver a confiança do aprendiz por meio de experiências bem-sucedidas no uso de uma língua estrangeira. Então, são essas algumas coisas que a gente entende que as línguas estrangeiras trazem de contribuição para os alunos. Bom, e aí, como é que a gente faz para alcançar essa questão? Então, a gente tem que pensar em habilidades e competências e como é que a gente faz para alcançar. Então, uma das coisas que é muito discutida nesse documento é a necessidade do desenvolvimento da competência interpluricultural. Então, assim, entender que as culturas se misturam. Entender, por exemplo, que no nosso idioma aqui, nós falamos diferentes palavras que são oriundas de outros idiomas. A gente usa palavras em francês, a gente usa as palavras que são oriundas do inglês. O inglês, então, a gente tem muitas, né? Esse novo vocabulário dos aparatos digitais, eles vêm carregados de internet, eles vêm carregados de elementos e de palavras que não fazem parte do nosso idioma, mas sim de outra língua. E, na realidade, é preciso que o menino entenda isso. Então, o desenvolvimento da competência comunicativa é vista como um conjunto de componentes linguísticos, sociolinguísticos e pragmáticos relacionados tanto ao conhecimento e habilidades necessárias ao processamento da comunicação, quanto à sua organização e acessibilidade, assim como sua relação com o uso em situações socioculturais reais, de maneira a permitir-lhe a interação efetiva com o outro. Então, quando a gente está falando da língua, pensa que tem elementos linguísticos, eu vou estudar linguística, perfeito. Tem os sociolinguísticos, que vão fazer essa relação do contexto com aquela língua. E os pragmáticos, que são como a gente usa a língua mesmo, tá? Tem uma regra, tem uma forma correta de escrever. Isso é o que a gente está chamando de pragmático aqui. Além disso, o desenvolvimento da compreensão oral como uma forma de aproximação ao outro, que permita ir além do acústico e do superficial leve, a interpretação, tanto aquilo do que é dito, frases, textos, quanto aquilo que é omitido, pausas, silêncios, interrupções, ou do que é insinuado, através da entonação, do ritmo, da ironia na forma de falar, e de como, quando, por quê, por quem e para quem é dito. Então, olha como é que se amplia o repertório. Isso é importante falar, porque muita gente pensa, e ainda trabalha assim, né? Que o menino tem que saber o verbo to be. Então, fica lá, I am, né? Você começa, I am, you are, he is, she is, e vamos assim em diante. E no final do ano, o menino não sabe o verbo to be. Aliás, no final do ensino médio, muitas vezes, ele sabe o verbo to be. Mas, na realidade, a perspectiva da língua, ela é muito mais ampla. Ela trabalha com outras questões para além dos aspectos pragmáticos, como, por exemplo, o verbo to be é. Desenvolvimento da produção oral, também de forma a permitir que o aprendiz se situe no discurso do outro, assuma o turno e se posicione como falante da nova língua, considerando igualmente as condições de produção e as situações de enunciação do seu discurso. Vocês podem ver, deixa eu pegar essa água aqui um minutinho, gente, porque vocês podem perceber por aqui que essa preocupação da língua dentro do contexto social, da língua dentro da perspectiva dos seus usos, o que a gente já tinha visto na língua portuguesa, também está presente aqui quando a gente fala da língua estrangeira. Então, assim, o desenvolvimento da compreensão leitora, com o propósito de levar a reflexão efetiva sobre o texto lido, mais além da decodificação do signo linguístico, o propósito é atingir a compreensão profunda e interagir com o texto, com o autor e com o contexto, que é o que eu estou falando para vocês o tempo inteiro. Lembrando que o sentido de um texto nunca está dado, é preciso construí-lo a partir das experiências pessoais, do conhecimento prévio, das inter-relações que o leitor estabelece com ele. Então, o texto,
tem letrinhas no papel, mas na realidade ele tem um contexto de produção, ele tem um contexto no qual ele é enunciado, no qual ele é lido, estou ali falando por ele. Ele tem uma marca de um tempo histórico no qual ele foi criado, ele tem uma marca do tempo histórico na qual ele é lido, e, portanto, isso tudo são apenas alguns dos fatores que implicam quem lê. Eu leio o texto, a minha relação com o texto é uma. Outra pessoa lê e a relação com o texto é outra. Desenvolvimento da produção escrita, de forma que o estudante possa expressar suas ideias e sua identidade no idioma do outro, devendo, para tanto, não ser um mero reprodutor da palavra alheia, mas antes situar-se com o indivíduo que tem algo a dizer, em outra língua, a partir do conhecimento da sua realidade, do lugar que ocupa na sociedade. E aí a gente vê como é difícil a tarefa da língua estrangeira, porque muitas vezes em português, que é a língua nativa dos nossa língua nativa, a língua nativa dos nossos alunos, o aluno às vezes não escreve porque ele não tem muitas vezes o que dizer. E ele não tem o que dizer porque muitas vezes a escola coloca o aluno para copiar. E não para ele criar. Para que o aluno faça isso, eu tenho que dar a chance ele de ser autor de textos, criar textos para que ele possa ter sucesso nessa empreitada que é solicitada nessas orientações. Vamos lá, outra disciplina dentro dessa mesma área, né? Arte, linguagem e aprendizagem significativa, contexto. A gente vai falar bastante da arte aqui, tá? É a questão da disciplina em si. E quando a gente trabalha com a arte, a gente tem que pensar na ideia das manifestações artísticas. O que são essas manifestações artísticas? Tá? Então, a gente pode pensar na manifestação artística, na manifestação profissional e nas manifestações cotidianas da arte. A arte, sem dúvida, ela está relacionada com o contexto. E ela precisa estar para que ela possa ter significado. Senão, ela não tem significado. Você já deve ter passado pela experiência de passar por uma obra de arte que para você não tem sentido. Você olha e fala assim, mas isso é arte? Para mim isso é uma rabiscação. Ou você passa por alguma instalação de arte e você não entende aquilo como arte, porque está fora do seu contexto e você não consegue fazer nenhuma relação com a sua experiência prévia para transformar aquilo numa aprendizagem significativa, por exemplo. Então a gente precisa pensar que nesse trabalho com a arte, é preciso considerar as diversas linguagens, por exemplo, como uma manifestação artística. A linguagem verbal, a linguagem musical, a linguagem visual, a linguagem gestual e etc. Tanto que essa disciplina se chamava artes plásticas. E aí depois se mudou para artes visuais, porque a arte entra por uma questão daquilo que eu posso ver. E hoje o mais comum é se usar arte pura para poder dar margem a todas as suas possibilidades, tá? Então, olha só, diversas culturas também dão conta dessa questão dessas manifestações artísticas. A cultura popular tem suas manifestações, a erudita, a massiva, a tradicional, a antiga, a atual, culturas híbridas, etc. A gente pode pensar, por exemplo, na música, que faz parte dessa questão da arte, está aqui, ó, linguagem musical. Muitas vezes a gente ouve certos tipos de música, eu vou dar o exemplo aqui do funk, aqui em Rio de Janeiro, né, funk carioca. Muita gente olha para aquele tipo de ritmo e de música e sequer considera como arte. Mas, na realidade, a gente está dizendo arte e, às vezes, a gente associa esse termo a uma perspectiva de uma arte erudita. Não é. Arte é uma forma de expressão. Expressando alguma coisa através de algum elemento, através da música, através do corpo, através de uma perspectiva plástica, seja o que for. Mas é considerado, sim, arte, mas a gente precisa entender que isso que é arte muda de cultura para cultura. Diferentes dimensões do sujeito, dimensão afetiva, dimensão estética, dimensão crítica, investigativa, tudo isso é expresso. É um tipo de manifestação também artística. Existem também manifestações da arte em elementos mais profissionais, por exemplo, diferentes meios de comunicação, entretenimento, no jornal, na rádio, na televisão, no cinema, na internet, na publicidade, no design, especialmente design gráfico, design de objetos, design de modas, arquitetura, artesanato, decoração, entre tantas outras possibilidades, a gente também tem uma expressão ali. E também nas manifestações cotidianas. E a gente pode pensar que o acesso a esses múltiplos usos dessas linguagens amplia as possibilidades do sujeito
comunicar ideias e sentimentos, solucionar problemas, estabelecer relações interpessoais, compreender e interferir no seu meio ambiente. Então, essas diferentes possibilidades são formas do sujeito estar ali mostrando a sua cidadania, mostrando o quanto ele é capaz de produzir alguma coisa. E essa é a ideia central quando a gente fala de arte. E quando a gente fala de arte, a gente começa também a falar da educação física. A educação física também tem um lugar nas escolas de ensino médio. E você vai pensar, mas educação física para quê? A educação física é o momento do lazer? A educação física é o momento para a criançada correr? O que é educação física? Na realidade, a gente está querendo, com a educação física no ensino médio, que os alunos tenham a oportunidade de vivenciarem o maior número de práticas corporais possíveis. Preste atenção no nome, educação física. A educação física, do físico, é corporal. Então, realmente essa aprendizagem dessas práticas corporais. Ao realizar a construção e a vivência coletiva dessas práticas, estabelecem relações individuais e sociais, tendo como pano de fundo o corpo em movimento. Então, você está jogando, tem ali um estabelecimento de relações coletivas, relações individuais, dependendo da situação, que estão lá colocando o corpo como pano de fundo. Porque o corpo está lá, o jogo de futebol está comendo, você usa o teu corpo, mas você está no meio de uma relação. E é uma relação bastante complexa mesmo, tá? Então, assim é a ideia de que esses jovens adquiram maior autonomia na vivência, na criação, na elaboração e na organização dessas práticas corporais, assim como uma postura crítica quando esses estiverem no papel de espectadores dessas mesmas práticas, tá? Espera-se que os saberes da educação física tratados no ensino médio possam preparar os jovens para uma participação política mais efetiva no que se refere à organização dos espaços e recursos públicos de prática de esportes, ginástica, dança, lutas, jogos populares, entre outras formas de expressão. Então, isso é o que a educação física traz para a gente. Nesse sentido, é preciso que se garanta ao aluno do ensino médio acúmulo cultural no que tange a oportunização de vivência das práticas corporais, então, porque ele possa conhecer várias práticas corporais diferentes, né? Participação efetiva no mundo do trabalho, no que se refere à compreensão do papel do corpo no mundo de produção, no que tange ao controle sobre o próprio esforço, do direito ao repouso, do direito ao lazer. Então, conhecer o corpo, entender o quanto que esse corpo é utilizado ainda nessas relações do mundo do trabalho, né? E isso é um desafio, cada vez mais a gente precisa discutir isso é muito pouco discutido. Muito pouco se discute, por exemplo, essa relação de corpo, saúde física, saúde mental, na perspectiva do trabalho. Muito pouco se discute essas questões na própria escola. Se a gente for pegar estudos da ergonomia, a gente vai ver que a maioria das carteiras estudantis não é o ideal, porque a gente tem um padrão só de carteira, mas a gente tem aluno de tudo que é tamanho. Tem tanto aquele enorme que fica esmagado, quanto aquele que é o pequenininho que fica lá balançando a perninha na cadeira. Então, isso a gente presta muito pouca atenção. E a educação física, então, tem essa característica de chamar o aluno para essas responsabilidades, para ele prestar atenção nisso. Iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para suas próprias práticas corporais, intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte, lazer e organização da comunidade, nas manifestações, na vivência e também na produção de cultura. Ok? Então, vamos agora para uma outra área, ciências humanas e suas tecnologias. Eu não falei no primeiro, mas eu vou relembrar aqui. Lembra que aqui todas as áreas têm essa palavrinha tecnologia, para a gente trazer essa força, essa necessidade dessa galera do ensino médio ter acesso a essas questões tecnológicas que cada dia vão chegando mais novas e o aluno precisa saber lidar com elas, né? Então, dentro da questão das ciências humanas e das suas tecnologias, a primeira que a gente vai discutir é a filosofia. Você sabe também que com o ensino médio, novo, as mudanças, a filosofia, a sociologia, até a educação física, elas ganharam status diferenciados. Elas antes eram disciplinas obrigatórias em todo o ensino médio e hoje a lei é muito dúbia quando fala em relação a elas, né? Estudos de filosofia, estudos de sociologia não é a mesma coisa que a disciplina. A gente tem que ver como é que isso se organiza mais para frente, né? Então, qual é a grande aposta, ou qual era aqui a grande aposta nessa disciplina? A compreensão da filosofia como disciplina reforça, sem paradoxo, sua vocação
transdisciplinar, tendo contato natural com toda a ciência que envolve descoberta, ou exercício de demonstrações, solicitando boa lógica ou reflexão epistemológica. Por que a disciplina é transdisciplinar? Porque um pensamento filosófico, ele não está voltado para uma área de conhecimento. Ele abrange todas as áreas de conhecimento. E por essa razão ele é transdisciplinar. Ele atravessa todas as áreas de conhecimento sem ficar marcado ou caracterizado por nenhuma delas, mas na realidade ele faz parte de todos. Lembra que quando a gente fala da filosofia, a gente está falando de pensamento, de reflexão, tá? Sobre as coisas da própria vida. Da mesma forma, pela própria valorização do texto filosófico, da palavra e do conceito, verifica-se a possibilidade de estabelecer proveitoso intercâmbio com a área de linguagens. Ó, a área de linguagens que a gente acabou de ver quando a gente falou do português, né? Além de contribuir para a integração dos currículos e das outras disciplinas, a afirmação da filosofia como componente curricular do ensino médio traz à tona questões inerentes à própria disciplina. Por exemplo, concepção teórica do ensino de filosofia como filosofia, as abordagens metodológicas específicas e, sobretudo, os conteúdos que podem estruturar o ensino, né? Então, traz algumas questões que precisam ser ditas. Mas, o que o documento diz como grande objetivo da disciplina filosofia? Não é só propiciar ao aluno um mero enriquecimento intelectual. Ela é parte de uma proposta de ensino que pretende desenvolver no aluno a capacidade para responder, lançando mão dos conhecimentos adquiridos, às questões advindas das mais variadas situações. Essa capacidade de resposta deve ultrapassar a mera repetição de informações adquiridas, mas, ao mesmo tempo, apoiar-se em conhecimentos prévios. Então, como se a filosofia ela tivesse que transcender os livros e tivesse que ser uma experiência que vá possibilitar ao aluno elaborar, reelaborar novas posturas. Essa é a perspectiva da filosofia e que hoje, com essas alterações da lei que aconteceram em relação ao ensino médio, entra aí num capítulo meio nebuloso. A gente precisa esperar a Base Nacional Comum para ver como é que isso fica definido mesmo, tá? Geografia. A geografia, então, uma disciplina que também está presente no currículo do ensino médio, né? De novo, a lei propõe algumas alterações, vamos aguardar para ver como fica. A geografia compõe o currículo do ensino fundamental e médio, tem que preparar o aluno para localizar, compreender, atuar no mundo complexo, problematizar a realidade, formular proposições, reconhecer as dinâmicas existentes no espaço geográfico, pensar e atuar criticamente em sua realidade, tendo em vista a sua transformação. A partir dessas premissas, o professor deverá proporcionar práticas e reflexões que levem o aluno à compreensão da realidade. Então, a geografia se propõe a isso, tá? Entender a realidade. Tá? Ele vai ter que localizar, compreender e atuar nesse mundo complexo. Mas também ele tem que problematizar a realidade, formular proposições. E olha só a diferença que a gente tem disso de muitas práticas do ensino médio. Falando de onde eu conheço, pode ser que você tenha outras experiências, e tomara que você tenha, onde na maioria das vezes na geografia o menino vai decorar, fazer questionário, decorar, e sem ser dada a ele essa possibilidade de formular essas ideias, de reconhecer, de realmente atuar num nível diferente daquele passivo dentro da disciplina de geografia. Então, o objetivo geral da geografia é compreender a dinâmica social e espacial que produz, reproduz e transforma o espaço geográfico nas diferentes escalas. E quando a gente fala das diferentes escalas, é a escala local, regional, nacional e mundial. Então, como é que você tem que ver essa ideia dessa dinâmica social localmente? Então, pega, exemplo, cidade do Rio de Janeiro. Tem uma dinâmica geográfica aqui interessante, até porque a gente tem aqui várias comunidades, né? Favelas, chame como você quiser esses locais. Usei a nomenclatura que melhor te servir. Mas isso é um estudo local que a gente precisa ser feito, tá? Como é que o espaço está sendo transformado? Então, a gente tem várias áreas aqui, que seriam áreas de preservação ambiental, que são invadidas por pessoas buscando formar lá uma moradia, e aí você cria mais uma nova comunidade. Só que essa questão local, ela está dentro do regional. Então, eu posso olhar o que está acontecendo no bairro, mas esse bairro está dentro de um município, ou esse município está dentro de um estado.
E aí eu posso ver que nacionalmente isso pode ser ou não uma tendência em outros países do Brasil, quiçá em outras perspectivas do mundo. Lógico que a gente tem que olhar com cuidado, por exemplo, os movimentos migratórios, que acontecem muito hoje, né? Então tem muito imigrante vindo da África para cá, da Síria para cá, né? Do continente africano, que eu estou dizendo para cá, do país de Angola para cá. Então tem muita gente, tem muito venezuelano, tem muito chileno, então a gente tem esses movimentos que a geografia precisa trabalhar. Especificamente, compreender e interpretar os fenômenos considerando as dimensões local, regional, nacional e mundial. Então você olha para esses fenômenos, mas não perde de vista que isso que acontece aqui está dentro de relações ainda maiores, isso é o objetivo específico. Além disso, dominar as linguagens gráfica, cartográfica, ou seja, mapas, né, corporal e iconográfica, para que você possa entender aqueles ícones que estão presentes, por exemplo, no mapa. Reconhecer as referências e os conjuntos espaciais, ter uma compreensão do mundo articulado ao lugar de vivência do aluno e ao seu cotidiano. Então, é uma geografia bastante crítica, né, que se propõe a instrumentalizar o aluno para que ele possa olhar para o mundo e entender, e que a geografia possa ajudá-lo nessa situação. Segunda disciplina desta área de conhecimento, história. Então, o objetivo primeiro do conhecimento histórico é a compreensão dos processos e dos sujeitos históricos. Você sabe que a nossa educação, ela tem essa questão de você entender cada um de nós como sujeitos históricos e da gente prestar atenção nessa questão do tempo histórico. Isso quer dizer que eu nasci e vivo aqui neste tempo de hoje, 2017. Mas se eu tivesse nascido lá na década de 20, mesmo que biologicamente eu fosse exatamente igual, eu seria completamente diferente. Por quê? Porque as marcas do tempo histórico estão em nós. E nós, ao mesmo tempo, marcamos esse tempo histórico. E é por isso que a questão da história não pode perder de vista esta relação. O desvendamento das relações que se estabelecem entre grupos humanos em diferentes tempos e espaços. Quando você estuda os processos migratórios do mundo, quando você estuda as guerras, quando você estuda os conflitos, você estuda exatamente isso aqui. Essas relações que se estabelecem entre os grupos humanos. Nem sempre relações positivas, mas mesmo assim relações, tá? Um dos objetivos do ensino de história, talvez o primeiro, e o que condiciona os demais, é levar os alunos a considerarem como importante a apropriação crítica do conhecimento produzido pelos historiadores, que está contido nas narrativas de autores que se utilizam de métodos diferenciados e podem até mesmo apresentar versões e interpretações díspares sobre os mesmos acontecimentos. Então, você pode ver, se a gente traz o aluno para essa perspectiva crítica, ele pode olhar para a história do Brasil oficial. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e ficou amiguinho dos índios porque deu o espelhinho. Essa é a visão mais ou menos oficial. Mas você pode olhar pela outra visão. Pegar livros, se eu não me engano, do Eduardo Bueno, não tenho certeza se é esse o autor, que vai mostrando um outro lado dessa história que a gente não acredita. Então você tem essa questão da crítica. Interessante quando você compara essas narrativas, quando você compara esses pontos de vista, dentro do contexto, sempre trazendo o contexto da época relatada ali, da época em que aquele fato ocorreu, para que você possa, então, discutir. Essa leitura crítica presidirá também os materiais didáticos colocados à disposição dos alunos, especialmente os livros didáticos. Então, essa postura crítica, ela é urgente, ela é necessária. Faz parte da construção do conhecimento histórico, no âmbito dos procedimentos que lhe são próprios, a ampliação do conceito de fontes históricas que podem ser trabalhadas pelos alunos. Se a gente dá para o aluno um trabalho de pesquisa, hoje a fonte maior que ele busca é ir lá na internet, nos sites da internet, né? Então, a gente tem que pensar em ampliar essas fontes cada vez mais. Documentos oficiais, textos da época, jornais antigos, por exemplo, mapas, gravuras, imagens de história em quadrinhos, poemas, letras de música, literatura, manifestos, relato de viajantes, panfletos, caricaturas, pinturas, fotos, reportagens e matérias veiculadas por rádio e televisão, depoimentos provenientes da pesquisa levada a efeito pela pela chamada história oral e assim por diante. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que a fonte é só o livro ou que a fonte é só a internet. Existem diferentes outras fontes, existem diferentes outros documentos históricos
projetos para além daquele livro, tá? E para além daquela lei que foi assinada, sei lá, quantos anos atrás, tá? O importante é que se alerte para a necessidade de as fontes receberem um tratamento adequado de acordo com a sua natureza. As fontes precisam ser valorizadas e precisam ser descritas quando se trabalha com ela. Então, a gente tem que pensar em história, pensar em processo histórico. Meio que já falei alguma coisa com vocês. Então, quando a gente olha para a história, hoje a gente entende que como a gente chegou hoje, tem todo um processo construído por trás, tá? E quando eu entendo que a história é processo, eu entendo que eu tenho um atrás, mas que eu também tenho um na frente. E que, portanto, eu posso e devo aprimorar o exercício da problematização da vida social como ponto de partida para a investigação produtiva e criativa, buscando, então, identificar as relações sociais de grupos locais, regionais, nacionais e de outros povos, perceber diferenças e semelhanças. Então, olha, nós estamos aqui no mesmo tempo histórico, mas como é que acontece, sei lá, o ritual do casamento no Brasil e o ritual do casamento numa tribo lá da África, do continente africano, pega lá uma tribo lá, como é que é? E você começa a fazer essas comparações, tá? Conflitos, contradições, solidariedades, igualdades e desigualdades existentes nas sociedades, comparar problemáticas atuais e de outros momentos, posicionar-se de forma analítica e crítica diante do presente, buscar as relações possíveis com o passado. Então, a história é também bastante rica, essas são algumas pistas para que esse trabalho se realize. Vamos lá? Mais uma, sociologia. Sociologia está na mesma situação da filosofia que eu falei anteriormente, tá? Bom, a sociologia, gente, ela é uma ciência mais recente, vamos dizer assim. Ela realmente fica mais organizada a partir de Durkheim. Augusto Comte começa essa discussão. Durkheim é considerado hoje o pai da sociologia, né? Trazendo essas perspectivas sociológicas, do fato social para a pesquisa mesmo, né? E aí existem várias vertentes. A sociologia não é uma disciplina muito fechada, ela tem várias possibilidades e várias diferenças no olhar. Então, o que a gente traz para essa ideia da sociologia? Primeiro, a gente tem que entender a escola como uma instituição social e ela mesmo como um objeto de estudo da própria sociologia. Então, a própria escola pode ser um objeto de estudo da sociologia que é ensinada na própria escola, tá? Ela pode, então, tornar-se um tópico do programa do curso. Aliás, entre nós, o estudo da educação e da escola constituíram mesmo um capítulo da sociologia da educação, momento importante da formação, da consolidação e do prestígio da sociologia brasileira. Pode-se também tomar a própria escola, onde o professor trabalha como objeto de estudo, e, com isso, ensejar pesquisas quantitativas e qualitativas a serem realizadas pelos alunos, guardando-se os devidos limites quanto a instrumentos, quanto a técnicas e quanto a resultados. Para a gente falar da sociologia, a gente trabalha sempre com a ideia de que existem conceitos, temas e teorias. Existem várias teorias da sociologia, teorias sociológicas. Eu posso pegar autores como Durkheim, como eu falei para vocês, como Karl Marx, eu posso pegar Max Weber e tantos outros autores que poderiam trazer visões diferentes de mundo e de sociedade. Mas se tem uma coisa que mais ou menos converge para todo mundo, é o conceito de cidadania, tá? Então, para a elaboração desse conceito, então é fundamental uma pesquisa que considere as relações entre o indivíduo e a sociedade. Como é que eu vou olhar a cidadania se eu não olho a relação do indivíduo com a sociedade? Como é que eu vou fazer isso se eu não olhar as instituições sociais e o processo socializado? A definição de sistemas sociais, a importância da participação política de indivíduos e grupos, sistemas de poder e os regimes políticos, as formas do Estado, a democracia, os direitos dos cidadãos, os movimentos sociais, entre tantos outros princípios que eu vou precisar discutir para poder chegar na ideia de cidadania. E se a gente for pensar nessa questão da cidadania, entendendo o papel importante do social, para a gente pensar num elemento estruturante do social, é preciso pensar também na perspectiva econômica. Porque a gente sabe que as nossas possibilidades de inserção em diferentes contextos sociais está muito marcada ou possibilitada ou impossibilitada pela questão socioeconômica, pela questão econômica que marca. Então, outro conceito fundamental do conhecimento sociológico é o conceito de trabalho. O conceito de trabalho precisa ser muito discutido, tá? Então, os fundamentos econômicos da sociedade, os modos de produção. Então, assim, hoje, com tantas mudanças na legislação, trabalho virou um grande tema. O que virou o trabalho hoje?
Tá? Como é que essa ideia de pagar por hora, por exemplo, que é a proposta que na realidade já foi até sancionada, né? Que relação é essa do homem com o trabalho e qual é a relação é essa com o mundo do capitalismo, que é o sistema que a gente vive hoje, tá? O capital, a exploração, o lucro, as desigualdades sociais, a estratificação social, as classes sociais, o desenvolvimento e a pobreza, a tecnologia e o emprego, e o desemprego, países ricos, países pobres, globalização e etc., são alguns desses conceitos que estão associados à questão do trabalho, a questão do mundo do trabalho. Além disso, a gente tem que falar do conceito de cultura. E o conceito de cultura lembra identidade cultural, diversidades culturais, ideologia e alienação, indústria cultural e meios de comunicação de massa, cultura popular, cultura erudita, tradição e renovação cultural, contracultura, cultura e educação e etc. Então, se a gente for olhar para a cultura, olha quantas possibilidades também diferentes da gente olhar a cultura. Então, o conceito de cultura permite uma série de atividades escolares voltadas justamente para a análise desse cotidiano. Então, o aluno pode trazer da comunidade para dentro da escola diferentes manifestações culturais com as quais ele se identifica e, a partir daí, a escola pode começar a fazer o seu trabalho. Os conceitos de cidadania, trabalho e cultura são, atualmente, categorias fundamentais das ciências sociais. Então, preste atenção nesses 3 conceitos. E a gente vai agora para a outra área, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Então, vamos lá ver o que essa nova área traz para a gente com essas disciplinas que serão discutidas aqui neste momento. Então, a gente começa com a biologia, e aí lembra como é que foi tua biologia na época de escola? Possivelmente você tinha lá uns questionários para decorar, como era em história, como era em geografia, né? Umas fórmulas, às vezes a própria biologia trazia algumas dessas situações, né? Era decora lá a classificação das plantas, as partes, os animais, seja lá o que for, né? E na realidade a ideia é que os conteúdos de biologia devem propiciar condições para que o educando compreenda a vida como uma manifestação de sistemas organizados e integrados em constante interação com o ambiente físico-químico. Então, olha, biologia, física e química estão sempre em interação, por isso estão dentro dessa mesma área das ciências naturais e matemática, né? Estão dentro dessa mesma concepção. Então, a gente tem que pensar que essas questões, embora elas disciplinarmente estejam separadas, de alguma forma elas se complementam, elas se retroalimentam. O aluno precisa ser capaz de estabelecer relações que lhe permitam reconhecer que tais sistemas se perpetuam por meio da reprodução e se modificam no tempo em função do próprio processo evolutivo. Então, a gente pode olhar para a história das espécies e ver essa mudança. Responsável pela enorme diversidade de organismos e das intrincadas relações estabelecidas pelos seres vivos entre si e com o ambiente. O aluno deve ser capaz de reconhecer-se como organismo e, portanto, sujeito aos mesmos processos e fenômenos que os demais. Então, o homem faz parte desse grande organismo, ou é mais um organismo dentro desse grande organismo que é o nosso planeta, e ele tem que se ver igual às outras pessoas que fazem parte, os outros elementos, os outros seres que fazem parte dessa mesma situação. Deve reconhecer-se como agente capaz de modificar ativamente o processo evolutivo, alterando a biodiversidade e as relações estabelecidas entre os organismos. Ele precisa entender, até para a gente poder minimizar ou pelo menos frear o que está acontecendo em termos de sustentabilidade no nosso planeta. Ele precisa entender a relação que ele tem com os estragos que estão aí pela natureza, né? Então, existem alguns temas estruturadores. Esses temas têm a função de ajudar o professor a organizar as suas ações pedagógicas e são meios para atingir os objetivos que são propostos no projeto pedagógico da escola. Não são objetivos em si, mas esses temas estruturadores dão pistas para que as escolas possam pensar e dessa forma organizar o seu trabalho. Então, olha, interação entre os seres vivos, qualidade de vida das populações humanas, identidade dos seres vivos, diversidade da vida, transmissão da vida, ética e manipulação gênica, manipulação dos genes, origem e evolução da vida. Então, esses são os temas que são trazidos para que a biologia possa discuti-los. A gente já falou da biologia, tem que falar da física. Então, física, né? Você pensa em física, meu Deus, eu tinha horror à física na escola. E eu vou dizer, eu também tinha horror à física na escola. Porque a física era apresentada para a gente como se fosse uma matemática mais complexa, né? Porque realmente a física está muito relacionada à questão dos cálculos matemáticos, mas na realidade ela nunca, ou pelo menos na grande maioria dos casos, ela não é apresentada no seu sentido maior de explicar a vida.
de explicar as relações, os fenômenos que acontecem, mas sim numa perspectiva de você ter que decorar algumas posturas para que você possa, então, aplicar fórmulas, reproduzir alguma coisa. E, na realidade, a gente, quando vê esse documento, entende que a gente parte da premissa de que no ensino médio não se pretende formar físicos. O ensino dessa disciplina, então, se destina principalmente àqueles que não serão físicos e que terão na escola uma das poucas oportunidades de acesso formal a esse conhecimento. Porque a gente só aprende física, de fato, na escola. Se eu faço dessa física na escola uma experiência ruim para aquelas pessoas que eu sei que não serão físicas, olha que desperdício de tempo e de possibilidade de tornar esse trabalho um trabalho agradável, interessante e proveitoso, né? Há de se reconhecer, então, dois aspectos do ensino da física na escola. Física como cultura e como possibilidade de compreensão do mundo. Então, está lá. Física como cultura, física como possibilidade de compreensão do mundo. Então, o que a física deve buscar no ensino médio é assegurar que a competência investigativa resgate o espírito questionador, o desejo de conhecer o mundo em que se habita. Então, é resgatar no aluno o interesse, que ele queira saber o porquê das coisas, por que isso funciona assim, por que não, por que a gente tem a lei da gravidade, por exemplo, se eu pego o copo, se eu largá-lo aqui, ele vai realmente cair. Por que eu não estou flutuando agora no céu? Tá? Então, essas questões são questões pertinentes, mas a gente precisa deixar que o aluno pense, que o aluno faça, tá? Ele resgate esse espírito questionador. Não apenas de forma pragmática, com uma aplicação imediata, mas expandindo a compreensão do mundo, a fim de propor novas questões e talvez encontrar soluções. Ao se ensinar física, deve-se estimular as perguntas e não somente dar respostas às situações que já estão lá idealizadas, né? Infelizmente, em muitos lugares, a proposta do trabalho de física é só uma proposta de você decorar, aplicar e acertar. Se você tem algum erro aí nessa tríade, você está ferrado. Se você não estuda, você não aprende, você não acerta. Se você não aprende, não está lá no meio se esforçando, você não tem acesso e você não consegue. Agora, se você fez tudo, na hora H você errou, a prova vai dizer 0 para você do mesmo jeito. E é assim que a gente vem trabalhando. Então, na realidade, existem também, assim como a gente viu na biologia, algumas temáticas sugeridas de trabalho na física. E essas temáticas são movimento, variações e conservações. Então, quando a gente olha para essa ideia da velocidade, por exemplo, a gente está falando desses movimentos. Calor, ambiente, uso de energia, som, imagem, informação, equipamentos elétricos e telecomunicações, matéria e radiação, universo, terra e vida. Então, a partir desses temas, são temas sugeridos, lembra da questão da interdisciplinaridade, da contextualização e da questão que o professor tem autonomia, desde que esteja tudo de acordo com o projeto político-pedagógico, que já foi previamente discutido, ok? A próxima área é a área da matemática. E na matemática a gente vê de novo aquela mesma situação, né? Então existia um paradigma anterior, que era aquele paradigma onde o professor dava aula e o aluno escutava a matemática, o professor definia os conceitos, colocava lá o garoto para copiar, ou então ainda ditava, anota aí, tá? Multiplicação, aí você dava lá o conceito. Desculpa, passei direto aqui. Vamos lá. E passei de novo. O que está acontecendo aqui com o meu... é aqui. Acertei, tá, gente? Desculpa, eu estou meio doida mesmo. Então, olha só. O aluno escuta a matemática, o professor define os conceitos, o professor apresenta modelos e o aluno faz centenas de exercícios. Possivelmente você passou por isso. Eu passei por isso. Então, a gente fazia centenas, repete aquela fórmula 500 vezes, repete 500 mil exercícios até você decorar aquilo ali, né? Então, esse era o paradigma anterior da matemática. Quando a gente fala do paradigma atual, que é o paradigma que está nos parâmetros curriculares nacionais, a gente tem um aluno que faz matemática, um professor que propõe problemas e desafios, um aluno que elabora os próprios conceitos e um professor que vai sistematizando com os alunos esses conceitos que são produzidos. Então, é uma mudança do fazer matemática, a partir do fazer matemática, a partir do fazer aprender a matemática.
Então, a premissa básica é que no desenvolvimento da sua escolarização, o aluno inicie fazendo matemática, mesmo que seja de uma forma mais intuitiva. Ele sabe resolver a questão, mas ele não sabe organizar aquela questão no quadro ou no papel. Ele só sabe. Como ele sabe? Intuitivamente ele sabe aquilo, mas ele não sabe explicar o porquê. Você já viu essa história que eu sei. E é isso que a gente está falando, de trabalhar isso para além daquela outra matemática que, gente, você está pulando sozinho, que vai embora, tá? Em outras palavras, no início da escolarização, o aluno tem que utilizar esses conhecimentos espontâneos como ferramentas para resolver os problemas e, posteriormente, ele vai ver, então, essas ferramentas como objetos de estudos em si. Lembra que os conceitos matemáticos têm que ser construídos, essa é a proposta que o ensino médio traz para a matemática. No tratamento dos conteúdos, tem que se buscar o equilíbrio na atenção aos diversos ramos da matemática. Se tem a álgebra, geometria, sei lá, aritmética, você tem que buscar dar um equilíbrio nisso daí. A contextualização, então, tem que ser vista como um dos instrumentos para a concretização da ideia de interdisciplinaridade e para favorecer a atribuição de significados pelo aluno no processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos lembrar que a gente tem essa ideia de contextualização e aí a gente precisa contextualizar a matemática. Eu não sou professora de matemática, mas com certeza você sabe como contextualizá-la. E é necessário, porque o aluno precisa ter uma relação de entender o contexto de produção daquele conhecimento e de entender a utilização daquilo que ele está aprendendo ali na escola. A articulação da matemática ensinada no ensino médio com temas atuais da ciência e da tecnologia é possível e também é necessária. Deve-se observar que as articulações com as práticas sociais não são as únicas maneiras de se favorecer a atribuição de significados a conceitos e a procedimentos matemáticos, pois isso igualmente é possível, em muitos casos, com o estabelecimento de suas conexões com outros conceitos e procedimentos matemáticos importantes. Então, o sujeito tem outras formas de acessar aquele conhecimento que não necessariamente articular com a questão das práticas sociais. Mas essa articulação é extremamente necessária para o bom funcionamento ou o bom andamento desse processo de aprendizagem. Porque lembra que a gente quer que o aluno aprenda. Não é para o aluno decorar, não é para o aluno memorizar 500 mil regras. Vai lá, é Bhaskara aqui, é não sei o que lá, é função aqui. Não é para ele decorar, mas é para entender onde se usa aquilo. Por que aquilo acontece daquela forma? Por que aquela é a fórmula? Como é que se chegou naquela forma? Isso é um trajeto importante e que a gente dificilmente vê acontecer nas nossas escolas. No tratamento dos conteúdos, a gente tem que buscar o equilíbrio e a atenção aos diversos ramos. Já falei, ele está louco porque ele está voltando para trás. Vamos lá. Olha lá, Márcia está doida. É a química. Vamos lá. Não sei o que aconteceu, esse computador hoje está meio com vida própria. Ó, coisas estranhas. Química. A química, então, que é uma outra disciplina dentro dessa mesma área, ciências naturais, lembra? E matemática, estrutura-se como um conhecimento que se estabelece mediante relações complexas e dinâmicas que envolvem um tripé bastante específico em seus 3 eixos constitutivos fundamentais. Então, preste atenção nesse tripé da química. Transformações químicas, os materiais e suas propriedades e os modelos explicativos. Então, você trabalha com essas transformações químicas, né? Você vai lá, mistura uma substância com outra e cria uma terceira. Você trabalha com essa questão das propriedades de cada material e também dos modelos que vão surgindo para explicar esses fenômenos que muitas vezes são trazidos para a discussão na escola, tá? Então, essas questões dinamicamente relacionadas entre si correspondem aos objetos e focos de interesses da química como ciência e componente curricular, cujas investigações e estudos se centram precisamente nas propriedades, na constituição, nas transformações de materiais e das substâncias em situações reais diversificadas. Vocês estão notando que tudo tem um caráter de aproximação com a realidade? Tudo tem um caráter de concretude? Nada é uma situação de decora aqui, repete ali, que a gente está falando realmente de aprendizado o tempo inteiro neste documento? Então, a química continua assim, ó. Entende-se e assume-se aqui que os conhecimentos químicos está associado ao desenvolvimento de habilidades
para lidar com as ferramentas culturais específicas, a forma química de entender e agir no mundo, e que, por sua vez, um conjunto de habilidades associadas à apropriação de ferramentas culturais, que são os conceitos, as linguagens e os modelos específicos, pode possibilitar o desenvolvimento de competências, como capacidade de articular, de mobilizar, colocar em ação e também de valores aliados aos conhecimentos e capacidades necessários em situações vivenciadas ou vivenciáveis. Então, ó, a gente tem essa ideia de fazer essa relação sempre, tá? Na realidade química, quais são as ferramentas culturais, quais são os modelos existentes, onde aquele conhecimento vai ajudá-lo no entendimento do seu cotidiano, da sua vida, na relação social, qual é a necessidade que ele tem de ampliar a sua linguagem, inclusive a linguagem química, para a gente pensar na perspectiva do letramento, da leitura que precisa ser feita, tá? E muito para além daquela questão de você ter, não sei se aconteceu com você, eu tinha que decorar a tabela periódica. Tinha que decorar aqueles números de massa, e o outro número eu esqueci qual é, número atômico, né? Era número atômico e número de massa, sem saber absolutamente nada do que aquilo significava e daquela relação que aquilo teria com o contexto ou com a própria química. Onde é que aquilo acontece na própria química? A química pode ser bem interessante, e é isso que se espera no ensino médio. Lembra, gente? Terminando a aula aqui, esse foi um material voltado para o ensino médio. Lembra que está para sair a Base Nacional Comum Curricular, que até agora não foi votada, já foi até escrita, mas não foi votada. E com certeza, a partir da base, muitas coisas, muitas alterações vão acontecer nessa perspectiva da prática mesmo no ensino médio. Até porque o ensino médio muda, né? Aquela questão dos itinerários formativos fica cada vez mais presente, e a gente precisa então lembrar que essas modificações, elas estão para acontecer. Enfim, se o edital do teu concurso diz que esse documento vai cair, saiba este documento todo, entenda a que esse documento se propõe e aquilo que ele está trazendo como prerrogativas, tanto nas áreas de conhecimento, como a gente viu, como nas disciplinas que compõem essas áreas, ok? Como eu disse, eu fiz aqui um pupurri, né? Peguei um pouquinho de cada uma para você conhecer, de uma forma geral, esse documento e entender que, atravessando todo o documento, estão as questões da interdisciplinaridade e da contextualização, sempre. Então, em qualquer proposta de trabalho com o ensino médio, a gente precisa valorizar a interdisciplinaridade e a contextualização desses conhecimentos, porque a gente quer um ensino médio, pelo menos de acordo com o documento, em que o aluno reflita, pense, integre conhecimentos, relacione esses conhecimentos com a sua vida cotidiana, use esses conhecimentos para ir além. E eu preciso, então, que ele parta da sua realidade dentro de um olhar interdisciplinar, ok? É isso, está aqui no nosso slide de finalização. Manda lá a tua notícia, diz se você gostou, se você não gostou da aula. Eu espero que você tenha entendido. Junta essa aula com a aula de PCN do ensino médio, que ó, vai ser beleza para você estudar e eu tenho certeza que você vai conseguir a aprovação no seu concurso, ok? A gente se vê em outro momento. Namastê para você. Tchau, tchau. Clique lá.